Agora consegui, a nossa gravação estava com um pouco de dificuldade. Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A Maria Antônia estava compartilhando a beleza, infelizmente não conseguimos antes, porque deu um problema na internet, mas ela falou sobre flores e a beleza das flores. Todos nós aqui sabemos que a natureza, né, ela possibilita com que nós não só nos renovemos, mas também com que nós aprendamos a evolução de ser, estar e conviver, que é ecológico, né? Então, eu queria deixar só esse complemento também. Bom, vamos organizar a nossa dinâmica de grupo? Quem assumiria ser o guardião do tempo hoje? O Luiz, o Luiz, nosso guardião do tempo, mó. Agradecida, Luiz. 5 minutos, tudo bem? Acordarmos o de 5 minutos? Eu vou entender que sim, tá? Se quiserem dar joia ou alguma outra sugestão, é só dar um alô. Bom, quem assumiria o guardião das mãozinhas hoje, para nós organizarmos as questões? Guardião no guardião das mãozinhas é aquele que vai observando quem está levando a mão para fazer as perguntas ou questões, né? Tina, agradecida, Tina. E eu daria uma sugestão que, com as perguntas, nós trabalhássemos com as respostas, ou seja, quando alguém fizesse a pergunta, nós respondêssemos primeiro, queria acordar com vocês, e depois passávamos para as próximas questões, para a gente poder manter um ritmo de comunicação, tá bom? Tudo bem para todos? Agradecida, então. Bom, o amigo Zé colocou que ele ia demorar um pouco para estar chegando hoje, tá? Ele teria um pouco de dificuldade, mas nós daremos movimento com relação à questão da avaliação, né? Pelo menos essa era a proposta de pauta de hoje, para continuarmos e trazermos como funciona, como se desenvolve os estágios de avaliação, as dificuldades que podem estar acontecendo em cada localidade. Então, a ideia é justamente que vocês possam trazer o que vocês estão construindo em cada localidade e quais são as dificuldades que estão se encontrando, né? Quais pontos nós podemos ajudar a trazer aqui uma reflexão do como fazer, ou estou com uma dificuldade de compreender como fazer essa questão da evidência de aprendizagem, ou a própria avaliação, ou como é que se desenvolve isso, então seria muito importante trazer essas questões para a gente poder trabalhar aqui e esclarecer para as pessoas que também estão começando ou que estão em estágios mais avançados, porque aqui nós temos desde pessoas que acabaram de chegar, pessoas que já estão no estágio, né, mediano, ou seja, já fazem tutoria, já fazem essa construção, mas tem pessoas também que já estão com comunidade, né, já formam seus núcleos e estão desenvolvendo. Então, estou fazendo assim uma abertura, trazer as reflexões, mas qualquer estágio que esteja, é importante trazer, porque isso ajuda os outros a compreenderem o que precisam fazer, como funciona, né? Então, fica a perguntinha. Podemos começar, então? Quem estaria animado a trazer aqui as questões sobre avaliação? Eu dou uma sugestão para começar, enquanto vocês estão pensando, eu queria pegar um dos materiais que o amigo Zé trouxe, com relação ao núcleo documental. No núcleo documental, os materiais estão todos ali em materiais de avaliação. O amigo Zé repassou vários materiais de avaliação. Tem um muito específico que pode ajudar a trazer algumas reflexões sobre a avaliação de comunidade de aprendizagem. Eu vou trazer aqui para vocês, enquanto isso, eu vou pedir 5 minutinhos só para fazer uma apresentação, para poder mostrar para vocês, está lá no núcleo documental, tá? E gostaria também de solicitar que as pessoas que ainda não estão no Google Sala de Aula, que informassem, porque nós vamos passar o link novamente para que se inscrevam também no núcleo documental, perdão, na Google Sala de Aula, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, um dos materiais, só um minutinho. Bem-vindo, boa tarde, quem está chegando, vi a Carla chegando, vi a Jennifer chegando, bem-vindos.
Pronto, vocês estão conseguindo ver? Tá bom o tamanho? Tá. Desculpa a demora aqui para falar, mas estava na frente aqui, não estava conseguindo ligar o microfone. Bom, então esse aqui é um dos estudos, para quem está chegando agora, né, quem já está presente, esse aqui é um dos materiais que o amigo Zé compartilhou no núcleo documental. Nesse material, ele faz uma avaliação, e é uma ficha, né, eu chamo de fichário, né, acho que em Portugal é fichário ou ficheiro? Luiz, me ajuda. Ficheiro. Ficheiro, agradecido. Então, Fichário, aqui... fichário podia ser um dos ficheiros nadam, não é? Um tipo aquário, é um fichário. Mas não, aqui é ficheiro. Que legal. Agradecido, Luiz. Bom, então já passei minha vergonha aqui de Portugal, mas é muito boa sempre. Aqui tem os valores, né, que se constituem essa construção de avaliação. E nesses valores, vocês conseguem ver que tem ausência que ligam às evidências. Então, tem a ausência de evidências e tem estágios dessa construção de evidência, certo? Nós conseguimos ver aqui. Cumpre responsabilidades com a ajuda de outrem? É pontual e assíduo e cuida do asseio e arrumação dos materiais? Cumpre integralmente as suas responsabilidades? Cumpre e faz cumprir responsabilidades de grupo e coletivas? Então, aqui tem uma organização do quê? Do que seriam esses princípios desses valores, aonde se constitui a evidência de aprendizagem, para trabalhar o quê? Além dessa questão da matriz axiológica, ela está ligada diretamente à construção de aprendizagem, certo? Então, só para mostrar essa correlação, porque eu vi que muitas pessoas estavam com algumas dificuldades de entender qual que é essa correlação entre o paradigma de aprendizagem, o paradigma de comunicação e como funciona trabalhar a avaliação disso. Então, é importante que se faça um quadro e que se realmente constitua um estágio de avaliação. Ou seja, nós percebemos que a relação positiva é de entreajuda. Quando tem, assim, ausência de evidência é um pouco difícil, mas às vezes acontece, né? A pessoa está realmente ali, ou a criança, ou o jovem, ou adulto, né, está com um pano branco com relação à entreajuda. Acontece, mas por isso é importante ser desenvolvido. E nisso nós temos, concentra-se na execução de tarefas, quando beneficia de apoio, é persistente e revela concentração no desempenho de tarefas, ultrapassa dificuldades sem necessidade de ajuda, contribui para a melhoria de concentração dos pares e do grupo. Ou seja, aqui são princípios que estão desenvolvendo essa axiologia dos valores, aonde é possível você fazer uma evidência de aprendizagem nessa construção que é integrada, certo? Tanto da aprendizagem quanto da relação humana, que é o paradigma da comunicação, se integra nesses valores. Então, eu queria trazer esse trabalho em si, para nós pensarmos, hoje, assim, normalmente, na educação, é utilizado o socioemocional, né? Fala, são as questões socioemocionais, mas não são só questões socioemocionais, são questões de relação, porque a aprendizagem, ela acontece pela relação. Isso todos os teóricos, Vygotsky, Piaget, Maria Montessori, né, Paulo Freire, todos eles, Lauro de Oliveira Lima, falando sobre a dinâmica de grupo, reforça essa construção sobre a questão da relação pela aprendizagem, que o centro não está nem no professor, e nem na escola, e sim na relação. Então, eu queria trazer essa questão aqui, eu estou passando um pouquinho mais para vocês poderem dar uma olhadinha, tá? Mas esses materiais vocês têm acesso, né? Vocês receberam ali no núcleo documental, está no Telegram, está no e-mail de vocês, para quem se inscreveu, tá? Então, aqui tem todas as colocações, pelo menos aqui de base, não é que é para ser feito como modelo, vamos pegar esse aqui e fazer igual. Não é essa a ideia. Cada localidade constrói o seu, mas aqui ajuda a ter essa percepção de entendimento. Qual a abordagem que eu preciso ter? Por exemplo, uma questão que normalmente acontece, da pesquisa, que é muito trabalhada também. Pesquisa, ausência de evidências. Procura informação, recolhe criticamente informação, trata a informação, utilize e divulga informação. Então, são princípios desse valor de pesquisa que se constituem por aquele núcleo, naquele projeto, aonde se desenvolve essa formação, tá bom? Aí eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer um complemento, Tina, quer fazer algum complemento sobre essa questão? Eu vejo que é importante.
Aí eu vou pedir mais 5 minutinhos, né, que eu tinha pedido 5, mas é justamente para enquanto vocês estão pensando, tá? Uma coisa interessante desse material é que todos esses itens, né, vocês vão ver que eles têm, dentro de um item, tem 5 etapas. E elas são crescentes nessa colaboração. Então, começa com sem evidência, e a última sempre ele já consegue expandir isso para os outros. Então, isso pode ser feito também com os valores da matriz axiológica, com os acordos de convivência. Então, essa matriz de valores, essa forma de trabalhar valores, você consegue ver em cada ponto como que a criança está se desenvolvendo. Então, é interessante depois ler como que são esses 5 níveis, né, de desenvolvimento, porque isso mede mais a maturidade da criança com relação a esse valor do que qualquer outra coisa, que é o importante, né? Como tem a LDB aqui no Brasil, que diz que o papel do professor é zelar pela aprendizagem da criança, né, do aluno. Então, essa matriz ela é importante por causa disso, ela traz esse olhar, né? Então, quando a gente fala, né, o professor tem um videozinho bem, o professor José, né, ele tem um videozinho bem famoso que é prova, não, como é que é? A aula não ensina, a prova não avalia, né? Aí a prova não avalia, tá, mas como que a gente avalia? Tá aí é um exemplo prático. Agradecida, Tim. Então, vocês compreenderam? Eu acredito que aqui muitas pessoas já estão, inclusive, desenvolvendo, né? O Luiz já até fez uma apresentação para nós também, com relação a essa construção, outras localidades também nós sabemos que estão desenvolvendo. Então, essa ideia era para trazer as perguntas e as questões, tá bom? Então, vou parar a apresentação agora e vou retornar aqui para vocês, para nós começarmos nosso círculo, né, de aprendizagem aprofundando aqui. Tem uma mãozinha levantada, Mária. Olá, boa tarde, bom dia. Eu só queria fazer aqui uma consideração que eu achei interessante e pode ser que tenha passado despercebida. É que no final, nessa avaliação, se quisermos colocar dessa forma, nesse constatar de progressão, tem uma linha para uma assinatura do professor, mas também tem uma para a assinatura do pai. Isso para mim é muito relevante, até porque, como eu trabalho muito com os pais, porque há ali quer ver a continuidade do trabalho que é feito, quer com o tutor, quer com a família e vice-versa. É quase uma dupla constatação e coisas que às vezes possam ser vistas em casa e que não são vistas noutro. Mostra a continuidade, ao fim e ao cabo, mostra a continuidade da aprendizagem e o facto acho que dá uma responsabilização e uma tomada de consciência desta continuidade da aprendizagem e uma responsabilização da família e da escola em conjunto, em criarem uma relação também em conjunto. Achei muito interessante, como não tinha sido salientado, era só para salientar. Obrigada. Bom, eu levantei a mãozinha. Bem interessante que você falou da participação das famílias, né, dos pais. E quando as crianças são um pouquinho maiores, elas também podem fazer essa assinatura, elas também têm consciência nesse processo avaliatório, onde que ela precisa melhorar, até porque quem precisa melhorar é a criança, né? Então, é importante que ela saiba onde que ela precisa melhorar, onde que ela já conquistou, onde que ela ainda não conquistou. Então, é bem interessante quando as crianças começam a ficar um pouquinho maiores, e aí, vamos colocar aqui, não como regra, tá, gente? Isso não é regra, mas as crianças com, sei lá, dependendo da maturidade da criança, com 7 anos,
8 anos, né, dependendo da maturidade da criança, ela já pode também assinar, além dos professores, ela pode, estou ciente que eu preciso melhorar aqui, estou ciente que eu estou indo bem aqui, né, isso é bem legal. Obrigada. Luiz. Olá. Eu vou tentar passar para vocês a dificuldade que estamos agora a ter aqui. E tenho dúvidas que eu consiga fazê-lo, mas vocês me ajudarão. A Zizi mostrou aqui uma série de valores, até eu diria mais, são competências, né? Competências de pesquisa, competências de autonomia que o aluno vai desenvolvendo. E nós, a esse nível, estamos muito parecidos com o que a Zizi apresentou aqui. Mas não é esse nível que nos preocupa neste momento. É porque o aluno, quando é autónomo, quando faz pesquisa, quando trabalha em cooperação, não trabalha no vazio. Ele trabalha com conteúdo, ele trabalha com conhecimento, não é? E os professores em Portugal estão muito habituados a avaliar conhecimento, ok? Não estão habituados a avaliar conhecimento com atitudes ao mesmo tempo e com competências. Portanto, fazem os já famosos testes, né? Os testes que todos achamos que medem conhecimento. E, portanto, é muito difícil para nós, e estamos à procura desse encaixe, estamos à procura dessa junção, que é quão importante é o aluno também fazer progressos no conhecimento que tem das matérias, sendo autónomo e sendo um bom pesquisador e sabendo ir às fontes. Não sei se passei bem a dúvida que nós estamos a ter. Ou seja, como podemos facilmente fazer entender o aluno e até os pais, porque efetivamente aqui os pais e os alunos também assinam a folha, só que assinam sem saber muito bem o que estão a assinar, não é? Porque ainda não estão muito conscientes dos patamares e grupos que estão a conseguir alcançar. Não sei se fiz bem a questão, porque eu próprio tenho dúvidas nas dúvidas que tenho. Isto é muito, muito, muito para a frente, não é? Muito à frente. Mária? Olha, aqui para responder ao Luís, o que eu faço, eu estou com os meus filhos em ensino doméstico, não é? Então eu tenho essa incumbência, essa grande responsabilidade de ter que provar para mim própria e para os outros que as coisas estão a correr bem. Como é que eu faço isso? O que eu faço é eu vejo a translação do conhecimento. Ou seja, eu pessoalmente não tenho a necessidade de avaliar um conteúdo em concreto, mas tenho a necessidade de perceber que há uma progressão, de perceber que há uma integração de conhecimento e de vê-lo translacionado em outros contextos. Isso, para mim, é a evidência do conhecimento. Porque quando uma criança consegue criar com conhecimento prévio, está integrado. Estamos num patamar diferente de integração de conhecimento. Para nós isso acontece diariamente, pronto, como nós temos esta facilidade de estar com eles 24 horas e estarmos atentos, nós podemos falar de um assunto, ou até ver numa exposição, ou ter uma experiência, e eu depois vejo dias depois a ser aplicado num outro contexto. E isso para mim deixa-me tranquila e faz-me perceber que aquele conteúdo foi adquirido, e foi transformado, e está completamente integrado. Isso é no meu contexto. Agora, como é que nós conseguimos fazer isto de uma forma prática e pragmática dentro de um contexto mais institucional e se calhar não é bem para apaziguar propriamente quem lida com os tutorantes todos os dias, porque vai percebendo, mas talvez criar as evidências para fora, eu acho que aí é que está, se calhar, a dificuldade de encontrar um instrumento que consiga validar, porque eu acho que o Luís não tem dúvidas. Quando está com os seus alunos e qualquer tutor vai conseguindo perceber a progressão. A questão é como é que nós conseguimos tornar visível, é a questão de tornar visível esta evolução, tornar visível o pensamento deles, tornar visível que este conhecimento está a acontecer. Acho isso mesmo. Zizi? Então, Luiz, eu daria algumas sugestões. Eu vejo que essa é uma questão de mudança de cultura.
principalmente com relação à questão dos pais, né? Se eu entendi bem, é justamente essa prática com relação aos pais conseguirem ter essa avaliação também desse entendimento dos valores nessa integração entre a aprendizagem e a relação humana, porque é visto de forma separada, né? Uma sugestão que eu daria, e nós trabalhamos assim, pelo menos alguns projetos também tenho trabalhado com isso, funciona muito bem, é cultural. Então, é construir o Dia dos Valores, chamar os pais, fazer dinâmicas que os pais tenham que vivenciar esses valores com as crianças. Nós fizemos, por exemplo, algumas estratégias. E normalmente é a estratégia que dá certo nessa questão. Então, faz-se um churrasco, juntos os pais e as crianças, e trabalham a dinâmica de grupo com os valores, com as funções, onde nesses valores são trabalhados a evidência da aprendizagem da criança, demonstrando. Por exemplo, a criança começa a solicitar, gostaria de me colocar, né? Aí o pai e a mãe percebem, fala, nossa, mas ele está pedindo para falar? Sim, ele está solicitando, ele gostaria de trazer aqui uma colocação. Aí, de repente, uma criança fala, olha, eu gostaria de trazer minha evidência de aprendizagem sobre o que eu estou pesquisando. Aí a criança traz a evidência dela. Então, fazer essas dinâmicas aonde tem a relação, ou seja, um dispositivo cultural que pode ser utilizado tanto com relação a oficinas, ou práticas, ou música, aonde seja demonstrado para que ajude os pais a compreenderem, participarem dessa mudança de avaliação. E também construir um dia, a gente brinca também o dia D. Então, é o dia da música. Aí chama todos os pais e as crianças apresentam as músicas, né? No caso, a gente tem uma orquestra de flautas que as crianças escolheram e estão fazendo. Então, elas apresentam, elas querem mostrar os valores que elas constituíram. Às vezes, elas brigam também juntas. E aí, uma chama a atenção da outra e informa os pais que elas estão brigando e que elas não deveriam fazer isso. E aí elas começam a perceber e falar o que elas aprenderam. Por exemplo, eu consegui... Sim, Luiz. Tá, Zizi. Ok. Eu estou entendendo. Estou com grande dificuldade em ter os pais o tempo suficiente de trabalho com os alunos para que eles entendam isso, ok? Nós vivemos num meio urbano em que os pais trabalham o dia todo e, portanto, é muito difícil passar essa... Quase que nós temos que dar aulas aos pais também, ou dar aulas entre aspas, porque isso é muito difícil de ser revelado em 10 minutos ou em quarto de hora. É preciso um longo trabalho de conjunto, de equipa, de comunidade, e nós temos essa dificuldade. Não conseguimos ter os pais o suficiente tempo connosco que entendam essa forma de mostrar evidência. Então o pai quer sempre que a avaliação seja, e o meu filho já sabe mais matemática, e o meu filho já sabe mais português, ok? Então, Luiz, só para terminar essa colocação, uma sugestão é construir isso culturalmente como? Então, sabe mais português ou matemática? Traz evidência junto as crianças já prepara, ou seja, tirar essa forma deles de pensar na hora que está acontecendo isso e tem alguma reunião com os pais, preparar alguma questão para trazer. Nós fizemos isso com alguns pais que estavam com dificuldade, trouxemos um teatro. De repente, era o teatro da apresentação das evidências. E aí os pais, não era isso que a gente queria. Ele falou, tá bom. Aí foi trazendo as crianças, elas foram se colocando, os pais foram percebendo, por exemplo, tinha crianças que não liam. De repente, eles falaram, não, meu filho não lê. Ah, é? Aí a criança começou a ler. Então, assim, algumas coisas ajudam a fazer esse desenvolvimento. Eu entendo essa questão dos pais, Luiz, eu vou ser bem sincera. De todos os projetos que eu conheço, os pais são os mais difíceis de alcançar. Você consegue, pelo menos você está com 30, 40, 50 crianças, vem 5 pais. E assim, seja no campo rural ou no campo, como é que fala, de cidade grande, né, urbano, essa realidade é a mesma. Porque eles também preferem fazer qualquer outra coisa do que participar da construção com seus filhos. Olha, quem estiver ouvindo, por favor, aqui no YouTube, pais e mães, se conscientizem, vocês precisam estar presentes, nós precisamos construir juntos, porque a aprendizagem é integral, precisa dos pais e das mães juntos. Mas é muito difícil mesmo, Luiz. Mas algumas estratégias, por exemplo, festas funcionam muito bem. Nós utilizamos muitos eventos culturais para isso. Então, aqui tem a festa junina, ou tem uma festa assim, a gente junta os pais para essa questão, de repente eles estão participando, e nisso nós aproveitamos para trazer todas as evidências, ou para as crianças irem apresentando. E aí já trazem cadernos, trazem tudo que tiver ali na hora para que os pais percebam.
e eles acabam mudando esse, assim, mas é longo, é uma conquista. Eu diria que é uma sedução, quase. Você tem que fazer com que eles, há uma atração por aquele tipo É, de conceito de aprendizagem. Então, era só para complementar, tá? O que eu teria de sugestão que eu obrigado. vi que deu certo, tá? Olha, só saímos de 5 para 10 pais. Em algumas localidades saem de 10 para 20. Mas é uma construção mesmo, que eu acredito que você já está fazendo. Ah, uma última sugestão. Publicar, se você puder e se eles quiserem, abrir um canal onde você publique as crianças fazendo as construções e que os pais precisem dar algum retorno. Então, no começo vai ser 1 ou 2 pais, mas depois vai aumentando a quantidade, porque eles vão percebendo que eles têm que falar alguma coisa porque os outros pais estão falando. Então, isso acaba acontecendo também, aquele sentido de cooperação por exposição. Bom, era isso. Espero poder ajudar um pouquinho. A Ana Cris estava com a mão levantada, baixou a mãozinha, desistiu, a mão Olá. caiu, deu cãibra. Sim, não, mais ou menos. Obrigada. Boa tarde a todos. Não é que eu estava aqui a ouvir a Mari, o Luís e todos, e parece que foi de propósito, até porque está a chegar um momento da avaliação, mais uma vez, aquela formal do final do ano letivo, e eu estou com dificuldades também, igual à vossa, igual. Qual é o instrumento? É porque não espelha. Eu não consigo evidenciar tudo aquilo que eu percebi que eles evoluíram, ou seja, que eles aprenderam, como nunca, é imenso, correu muito bem a esse nível entre mim e as crianças, não é? O que aconteceu. Eu também mudei algumas coisas, estas novas formações sempre ajudam muito, às vezes nós precisamos de um pouquinho mais, e é muito difícil. Eu também estou com as mesmas questões. Como é que eu espelho, através de um instrumento, de um registro escrito, aquilo que eu aprendi ou que eu verifiquei que eles aprenderam? Não consigo, não estou a conseguir também. Talvez aquele canal de vídeo, não sei se isso é possível em termos legais, se a gente pode filmar, se não pode, por serem crianças, não é? Mas talvez seja a única maneira. Os pais e até os nossos próprios outros colegas também não compreendem e que não compreendem que nós não cabemos ali, não consigo. Eles, as crianças não cabem. Obrigada, Ana Crista. Eu vou só fazer uma pequena sugestão aqui para a Ana Crista. Dependendo da idade das crianças, né, se você estiver falando de crianças, se a gente não estiver falando da... Primeiro ciclo, de 6 a 10. 6 a 10, tá. É simples, nessa idade é mais simples. Pergunta para eles. Pergunta para as crianças. Não é eles está tudo excelente. É como é não, que sim. Então, é exatamente isso que você está falando. Pergunta para as crianças como que você evidencia que elas aprenderam tal coisa. E as crianças, entre elas, por exemplo, vai ter criança que vai dizer, eu vou fazer um gráfico. Vai ter outra criança que vai dizer o que a Zizi falou, eu vou fazer uma peça de teatro. Vamos fazer uma peça de teatro para mostrar para os pais da gente que a gente aprendeu tal coisa, tal coisa. Então, e essa fala que eu estou trazendo, Ana Crista, ela serve para muitas coisas. Assim, tipo, 80% das dúvidas dos professores, como que eu vou provar que as crianças aprenderam? Como que eu vou expor? Como que eu vou fazer essa reunião com os pais e mostrar o portfólio das crianças? Pergunta para as crianças. Pergunta para as crianças. As crianças vão saber dizer. Vai ter criança que vai dizer, eu consigo mostrar para os meus pais que eu aprendi tal coisa desenhando, falando, fazendo um jogral, fazendo um teatro, fazendo uma dança, fazendo uma música, fazendo um jogo. Então, nós somos limitados. As crianças não, elas são bem criativas. Entendeu? Você entendeu o que eu disse, Ana Crista? Entendi, vou testar, eu testo tudo, não tenho...
E ali, eu concordo, as festas, ainda para cima, eu trabalho numa área subjetiva, faço filosofia para crianças, então, para crianças desta idade. É a cada momento. Então, agora, no final do ano letivo, está incrível. Nós trabalhamos muito a Assembleia para tudo e portanto, conseguimos lá chegar. E eu estou a perceber a diferença, principalmente ao nível do ser e do estar. E eu acho que, independentemente de nós termos ou não instrumentos, no sentido da lei portuguesa, que é muito quadrada, é muito lei, papel, carimbo, não é? Eu não, isto na escola pública, claro. Mas o que eu acho importante aqui reforçar é que estamos no caminho certo, independentemente dos carimbos. Okay? Que não é o mais importante são as pessoas. Não tenho qualquer dúvida, não tenho. As coisas melhoraram muito, desde que eu consegui conceber dentro de mim, mudar o foco para o aluno, para a relação, e aí a vossa ajuda foi fundamental, porque nós tivemos várias formações e isto entrou também em mim, e isto, no meu caso, foi um clique. Ou seja, eu integrei o conceito convosco de tal forma, e depois nós, ao partilharmos nas nossas formações, ao fazermos, eu, sem esforço, levo isso para dentro da sala com eles. E a coisa mudou quase sozinha. Ao ponto de já não precisarmos de guardião do público. A Assembleia autorregula-se. A Assembleia, entre eles já não precisa de guardião do público. Caiu. Existe e não é chamado. É incrível, porque eles não são limitados, nós somos. Isso é verdade. É fantástico, estamos no bom caminho. Isso é que é importante aqui. Vincar. Obrigada. Mas vou testar. Eu trago o feedback. Obrigada. Obrigada, Ana Crista. Mária? Então, eu ia reforçar isto. Nós essencialmente trabalhamos com os pais. Portanto, assim, o nosso ponto forte é pais. E os pais são os nossos maiores aliados, são os nossos maiores construtores. Tem que haver uma sedução, tem que haver um trabalho com os pais constante. E se isso for sendo feito, nós, por exemplo, um dos canais que nós usamos é o WhatsApp e vamos pedindo ajuda dos pais. Também os pais têm muito interesse porque estão todos em ensino doméstico, portanto eles próprios têm interesse em aprender, colaborar e depois vão ter eles próprios que demonstrar o conhecimento dos seus filhos na escola, portanto toda a gente tem aqui uma participação muito ativa e eu sei que isso no nosso caso é uma grande, enorme ajuda para a participação dos pais, mas o que eu diria é que é uma questão de linguagem, é uma questão de sedução, é uma questão de ir integrando os pais nas práticas diariamente, constantemente. Os pais não podem ir lá de visita, os pais fazem parte. E eu sei que isto pode parecer evidente, mas às vezes não é. Tem que ser dito e redito. E portanto o que acontece é que nós, por exemplo, um dos canais que nós usamos muito é o WhatsApp, filmamos, a tutora que está com eles dá-nos exercícios. Os pais, por exemplo, o meu marido teve aqui numa questão por causa dos milhares de milhões que a professora, os bilhões e os milhares de milhões, que a professora estava a dizer isto de uma forma não correta para a nossa, e saber a diferença entre a parte anglo-saxónica e a parte, e a nossa parte, a parte portuguesa. E foi o pai que disse, foi ele que disse onde é que estava errado e como é que nós podemos aprender, e a tutora integrou, e as crianças têm esta participação, e a família tem esta participação, tem esta responsabilidade também. Isto constrói-se, é mesmo treinar o olhar dos pais. Os pais, se estiverem com o olhar treinado, não têm dúvidas da progressão dos seus filhos em casa. Eu vejo todos os dias, os meus filhos me trazem coisas que eu sei que eles também sei que foi abordado na escola porque temos esse contacto muito próximo e eu vejo evidências, porque temos sempre essa troca no grupo, e eu até sei que eles estiveram a falar do assunto e eles chegam a casa, eles não conseguem conter. Eu acho que é o contrário. As crianças não conseguem conter a aprendizagem. Para mim, no máximo, a dificuldade pode ser para as instituições, como tornar isto
visível para o Ministério da Educação, no caso português. Para as famílias é óbvio, é só treinar, é só falar. E as crianças são super fortes nisto. Portanto, aí concordo plenamente com a Tina, mas acho que nem é preciso fazer uma coisa muito programada. Basta estar atento, basta falar com eles, basta conversar todos os dias com os filhos. Nós aprendemos todos os dias o que eles estão a aprender. Pronto. Em relação aos pais, acho que tem que haver esta relação próxima e se calhar é melhor numa determinada fase a escola, no caso do Luís, apostar na relação com os pais, porque a das crianças está a acontecer lá diariamente. E então a escola tem que mesmo focar-se na relação dos pais para os pais começarem a integrar e fazerem mesmo parte deste motor. Porque depois, quando fazem, tudo fica fácil. Depois só temos que pensar no Ministério da Educação e isso já são outras coisas, já são outro tipo de ferramentas. Luís? Ok, eu vou continuar a fazer perguntas difíceis e dúvidas que me assaltam, está bem? Eu percebi o que a Mária está a dizer, essa parte não me é assim tão difícil. Mas vamos tentar perceber uma coisa. Será legítimo dizer a um aluno que é autónomo quando a autonomia que ele revela não tem a ver com as aprendizagens? Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui grupos de alunos que sabem trabalhar em grupo e que são autónomos, mas fazem-no fora da lei. Ou seja, constituem grupos, vão buscar droga, vendem, traficam. Estão a ver a quantidade de competências que estes alunos já têm e que são evidentes. No entanto, o que eu quero é que eles tenham competências nas aprendizagens, ok? E é criar uma espécie de ficha. Eu não sei se é ficha, se é ficheiro, se é fichário, não sei. Mas é criar uma espécie de registro que seja possível cruzar estas questões. Porque eu quero que o aluno seja autónomo na pesquisa de informação relevante para a sua aprendizagem. Ok? Aí eu sei que a Zizi quer falar, mas eu também. Zizi, segura a tua mãozinha aí um pouquinho, é bem rapidinho. Luís, sempre que eu falo a palavra autonomia, ela vem conectada com responsabilidade. Então, a gente precisa se policiar de não trabalhar a palavrinha autonomia isolada. A gente sempre precisa ter autonomia com responsabilidade, porque a autonomia sozinha, ela traz isso que você falou, né? Desses meninos que estão autônomos para comprar droga, vender, traficar e tudo mais. Agora, quando a gente fala autonomia com responsabilidade, a coisa muda um pouquinho. Fala, Zizi. Tá. Obrigado. É isso mesmo. Com licença, eu sei que a Helena está com a mãozinha levantada, mas eu vou responder ao Luís, tá, Helena? Para a gente manter aquela construção. Então, Luís, uma sugestão é essa transposição. Isso acontece muito, por exemplo, dizendo assim, de alguns projetos que eu acompanho, que as crianças, elas inclusive não tinham relação com os animais. Então, elas chegavam, entendiam que elas tinham que matar os animais que estavam próximos. Então, elas pegavam, jogavam pedra ou atacavam, porque elas não tinham essa noção assim de que o animal, ele faz parte da convivência, porque faltava essa ligação, essa relação. Então, nessa construção, uma sugestão é trabalhar os valores, percebendo, por exemplo, a transposição. Então, se eles têm autonomia nessa construção, qual autonomia eles podem ter dentro de pesquisa, dentro de projeto, ligando aos valores, trazendo uma outra realidade? Por exemplo, tem uma localidade que estava com dificuldade, é que eu não posso pôr os nomes, mas tem uma localidade que estava com dificuldade com relação a crianças estarem muito violentas, né? Então, o que poderia fazer para elas conseguirem ter uma outra visão e transpor essa violência com a atividade que elas estavam? Porque, assim, a violência, ela é ativa. Tem crianças hoje em dia que, pela inteligência artificial, entre outras coisas tecnológicas, elas estão ficando muito passivas. Inteligência artificial nem é inteligente, né? Mas, voltando a essa questão principal, o que acontece? Então, o que você pode trazer para que elas possam perceber de outra forma? Nessa sala de aula, por exemplo, foi trazido um coelho. E esse coelho era a responsabilidade de todos. Então, a transposição foi para o coelho.
todo mundo já imaginava que o coelho ia sofrer um pouquinho, né? Porque a tendência de crianças que utilizam violência é querer machucar o coelho primeiro, porque é o que elas conhecem. Só que aí o que acontecia? Se reunia, né, a roda de crianças com os tutores para conversar sobre como funcionava o coelho, o que ele vivia, o que acontecia, para se tocarem, passarem a mão e ter aquele momento de percepção. Com o tempo, e primeiro, claro, primeiro elas pensaram em bater, em machucar, em fazer. Mas com o tempo e conversando, para elas entenderem que não funcionava assim, que existia uma relação, que o coelho era bonitinho, que ele era fofinho, não era? Elas começaram a valorizar o coelho. Então, o que eu estou querendo trazer com essa transposição? Se existe campos de interesse que essas crianças, esses jovens têm, você pode utilizar esses campos de interesse a partir de trazer a morte para a vida. Porque a nossa tendência como ser humano é uma construção, infelizmente, de guerra, né? Nós temos isso não natural do ser humano, mas como uma construção de competição, mercado de trabalho, tá sobre o outro. Então, essa ideia da dominação em cima, ela precisa ser trazida para um outro viés. Qual viés? De que você pode utilizar isso para outras questões. Então, uma das coisas que funcionou em uma das localidades, pessoal muito competitivo, xadrez. Vamos jogar xadrez. Vocês vão utilizar agora a competitividade de vocês no xadrez, porque assim, a transposição ela tem etapas. Você não consegue pegar as crianças que estão em muita violência ou que estão sofrendo muita negligência e abuso e fazer com que elas já consigam ver o coelhinho fofo. Tem muitas coisas aí que você vai trabalhando. Então, nessa competição do xadrez, a quem é o melhor, como é que é? Você já tira, por exemplo, as armas. Ao invés de você estar matando ou tentando fazer o outro se subjugar, você vai passar para o xadrez. Então, a primeira transposição. Depois você pode passar para outras questões. O ponto é que, normalmente, como já dizia Maturana, isso é muito bom perceber, nós só conseguimos conhecer e amar aquilo que faz parte da nossa vida. Então, nós precisamos apresentar outras questões e ver quais são os interesses que se ligam. Tem crianças, por exemplo, que se ligaram em origami. E aí o origami se tornou a forma delas mostrarem como elas estavam. E aí, quando elas iam fazer origami elas não queriam fazer. Porque, não, o meu não sai bonito. Eu não consigo. Então, eu quero que você faça. Aí vai indo, vai trazendo, até que elas vão, mas eu quero um origami diferente. Elas vão transformando. Só que isso são essas etapas. Então, a transposição, daria a sugestão, Luiz, de você pensar com eles e acordar, por exemplo, um valor de transposição. Então, escolher um valor e perceber o que eles gostariam de transpor. Seja uma pesquisa, uma arte, uma movimentação, e trabalhar em cima disso. Eu normalmente faço muito isso com crianças ou jovens, eu trabalho nos núcleos, que estão com essa dificuldade de perceber, assim, quando a realidade é muito áspera, é muito violenta, né? Mas é uma sugestão, tá? Espero que ajude a construir, porque a nossa realidade ultimamente não está boa, né? É campo tecnológico, e isso porque ainda esses jovens são ativos. Tem os jovens que estão no processo tecnológico que estão na desistência, que eles começam a realmente morrer, né? Então, esses, né, são a outra polaridade, que também é ruim da mesma forma, mas é transpor. Ou seja, o ser humano descobrir que ele é humano. As crianças e os jovens também têm que descobrir que eles são humanos, se eles estão vivendo um fator de desumanização, né? Mas era isso. Helena, abre o seu microfone. Agora estão-me a ouvir? Sim. Já. Pronto, boa tarde. Pronto, queria só dizer aqui, em continuação aqui ao professor Luís colocou, e à Mária, eu sou tutora na comunidade onde a Mária está, onde ela é mãe, e queria começar por dizer, pronto, que a nossa realidade, enquanto comunidade de aprendizagem, é muito diferente de uma realidade numa escola pública. E daí, aquilo que eu vou falar, da forma como trabalhamos com a família, pode ser aqui uma sugestão, mas estamos em duas realidades totalmente diferentes. Portanto, aquilo que o professor Luís tem é uma escola pública, massificada e com alguns problemas sociais. Eu descobri quando fui ao Manuel da Maia que já tinha lá estado a trabalhar um projeto que depois trabalhou com o Manuel da Maia e a realidade de facto, não é uma realidade fácil, porque isto que o professor Luís retratou, da questão do tráfico, até é uma realidade. E como é que a escola, qual é o papel que a escola pode ter aqui para romper com um contexto destes, não é? De uma cultura local que existe. E é um trabalho muito complexo e que tem aqui vários fatores.
Mas relativamente à família, e isto falando aqui da Associação Caminhando, também não foi fácil o trabalho com os pais. Não é um caminho fácil em lado nenhum. Foi um caminho de muita construção. Passámos por muitas fases, por muitas dificuldades. E agora, ao final, de 4 anos letivos, nós temos o grupo de pais alinhado com o mesmo trabalho que nós fazemos. Portanto, os pais são equipa, de facto. Mas isto foi todo um trabalho de construção. E esse trabalho de sedução existiu, e existiu muito esclarecimento. Os pais trazem representações, trazem convicções, trazem mitos. E é preciso haver um trabalho muito grande psicoeducativo para haver aqui um esclarecimento. Portanto, esse trabalho foi feito com imensos instrumentos. Um deles foi a documentação pedagógica. A documentação pedagógica dá muito trabalho. São muitas horas, porque ela não pode ser feita de forma leviana. Tem que haver realmente aqui um estudo, tem que haver uma análise. E normalmente nós retratamos a certos momentos da aprendizagem que são fulcrais. Portanto, isto é trabalhado através de fotografia e depois com a narrativa dessa fotografia, que retrata a história e retrata dados sobre o desenvolvimento infantil. Portanto, este trabalho aos poucos foi trazendo os pais connosco. Eles foram percebendo que nós, quando uma criança estava a fazer, por exemplo, empilhamentos, não é? Com peças, apenas a empilhar, que nós não estávamos só a olhar. Nós estávamos a perceber qual era o conceito que ela estava a trabalhar. Portanto, isto é fotografado, é retratado, e nós não estávamos a deixar a criança só a trabalhar em empilhamentos. Ela estava a trabalhar o equilíbrio, ela estava a trabalhar a estrutura. E a nossa documentação não só ajudava os pais a perceber o que é que realmente nós estávamos a observar, como também a relançar novos desafios e novas provocações para que a criança trabalhasse esse conceito com peças mais complicadas, não é? Para estabelecer aquilo que ela estava a estudar. O equilíbrio, a estrutura. Portanto, este é um trabalho de muita construção. Obviamente que a realidade de uma comunidade de aprendizagem não é a realidade da escola pública. São duas realidades totalmente diferentes. Trazer a família na escola pública é realmente um trabalho muito árduo. Eu congratulo os professores que o conseguem fazer. É um trabalho que eu, quando trabalhei na escola pública, era o que fazia, e quanto mãe faço, portanto, tento puxar sempre a família para dentro da escola, mas é realmente muito difícil, porque é um trabalho que nós, numa comunidade de aprendizagem, em que não somos escola, não temos nem nada da burocratização da escola, isso é totalmente facilitado. Nós aí não temos um desafio. O desafio é trazer os pais connosco, que esse desafio é parecido em todos os locais, porque todos os problemas de relação entre pais e agentes educativos, eu vou falar assim, dá-se em todos os contextos, porque lá atrás os pais trazem mitos, representações, muitas convicções, em que esse trabalho tem que haver aqui, é muito árduo em termos de esclarecimento, e tem que haver esse trabalho psicoeducativo, em qualquer realidade. Numa escola pública, pronto, não consigo dar agora grandes sugestões, porque ultimamente não tenho estado no ensino público, mas uma destas é esta parte da documentação. Vejo que é um dos instrumentos essenciais. Eu já o faço, já o faria na escola, com as crianças. Portanto, eu sou da área da psicopedagogia, e as crianças que eu acompanhava, normalmente fazia também esta parte da documentação, era muito importante, para também os pais estarem dentro daquilo que nós estávamos a fazer. Portanto, é a única sugestão que tenho ainda dentro da realidade daquilo que pode ser, que é o ensino público. Pronto. E é isto. É isso mesmo, Helena, é isso. Obrigada. Bom, com licença, eu só gostaria de trazer que o amigo Zé, acredito que está aqui conosco. Então, perguntar se o amigo Zé gostaria de fazer algum complemento, alguma questão, amigo Zé? Bem-vindo. Não, estou a gostar de conversa, não tenho nada para acrescentar. Ainda bem, não é? Eu escuto, gosto mais de escutar e passo a minha vida a falar. Portanto, vos agradeço este bocadinho de estar a escutar-vos. Eu iria só acrescentar o seguinte: não se preocupem que eu não vou demorar mais que 1 minuto. Eu já irei estar convosco nestes sábados até ao final de junho. A partir daí, depois vamos marcar uma outra data para retomar estes contactos.
estes sábados, mas num outro formato, que depois eu irei na próxima reunião explicar-vos. De qualquer modo, à quarta-feira continuamos no Instagram também. Então não vamos perder o contacto, mas vamos mudar um pouco o formato, tá bom? Mas eu na próxima filmarei. Então, me calarei neste momento, agradecendo a vossa presença e aquilo que estou a escutar. Mas eu posso fazer uma pergunta ao Zé? Eu não posso deixar passar o Zé aqui sem ter uma pergunta ao meu amigo. Pode ser, Zé? Com certeza, Luís, vamos lá. Espero que esteja tudo bem aí. Olha, voltando aos tempos da Escola da Ponte, como é que tu conseguiste cruzar as competências, a autonomia, a responsabilidade, o trabalho de grupo, com as aprendizagens? Porque o professor, com as aprendizagens, porque o professor tem que também dizer ao aluno que não se escreve hipopótamo sem H, não é? E tem que dizer ao aluno que aquela operação matemática ele está a fazer mal por causa disto e por causa daquilo. Chama-se feedback, não é? Como é que tu cruzaste este tipo de competências? Porque é isso que nos está, neste momento, a fazer trabalhar aqui na escola, ok? Nós queremos simplificar, queremos olhar para um aluno e dizer assim: tu és autónomo na pesquisa de informação para poderes aplicá-la, mas é legítimo dizer que um aluno é autónomo em história e não é autónomo em português? Eu estou de acordo com o que a Tina disse há pouco, não é? Eu escrevo, quando escrevo autonomia, hífen, com, hífen, os, hífen, outros. Autonomia com os outros, que é essa tal autonomia com responsabilidade social. Mas quanto à tua pergunta, nós teríamos de estar aqui até à meia-noite e talvez não chegasse o tempo para explicar. O que posso dizer-te é que se vós fores ver um vídeo, creio que do princípio da década de 90, está na internet, em que alguém pergunta à criança: e quando tu tens uma dificuldade? E ela responde: bom, quando eu tenho uma necessidade, uma curiosidade, eu vou pesquisar, não é? Sim. Quando eu não consigo entender, eu pergunto aos companheiros do meu grupo. E às vezes eles me explicam muito bem. Mas quando os companheiros do meu grupo não sabem, eu peço uma aula direta. Aula direta foi um dos dispositivos criados pelas crianças. Aula direta. O que era aula direta? Imagina que uma aula de língua portuguesa, que era o meu caso, pegávamos num texto livre, da tradição de Freinet, eles escreviam na lousa, no quadro negro, e tinha palavras erradas, não é? Tu falaste hipopótamo, tem H, não é? Tinha palavras erradas. Eu não dizia que hipopótamo estava errado. Eu apenas fazia análise de texto, produção de texto, e quando uma criança lia, por exemplo, imaginemos isto, um dia eu escrevia no quadro e os que queriam aula direta iam ter comigo. Só aqueles que queriam, ok? Para tirar as dúvidas. Mas eu não iria dar respostas. Eu faço sempre perguntas, mesmo em aula direta. Aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge e acontece a aula. Mas não numa sala de aula. Pronto. Então, imagina que o texto dizia assim: era uma vez, e eles continuavam, eu levantava o braço. O que foi, professor? Vamos lá, ler outra vez. Era uma vez, eles, sim, há aqui uma pausa, não é? Eles, pois é. Então o que é que se coloca numa pausa? Eles levantavam o braço. Vírgula, ponto e vírgula e tal. Porquê? Sempre a fazer perguntas. E eles diziam: quando chegavam, era uma vez, vírgula, um hipopótamo, eu levantava o braço. Eu, o que é que foi, professor? Fazia assim: há qualquer coisa aqui que não está bem, caramba. Eles pegavam no dicionário e iam à procura da palavra hipopótamo, logo. Eles, não era eu. Eles chegavam ao dicionário, à letra I, que eles não tinham posto o H, estou a pôr uma situação, enfim, fictícia, mas tantas vezes isto aconteceu. Milhares e milhares de vezes. E eles foram à letra I e não encontraram. Que chatice. Então, procuraram saber. Eles foram conversando até que um se lembrou: põe aí antes um H. Foi tal e qual. Muitas vezes, na palavra hora. Então, escreviam. Por isso é que os nossos alunos não davam erros ortográficos. Porque eles visionavam sempre a palavra certa no dicionário. Compreendem? E já agora não ficam sem uma historinha. Pensavam que se libertavam, deram uma pergunta, vou dar a história, em relação aos significados e significantes.
tem a ver com outro dispositivo que as crianças criaram, que era o acho mal, acho ruim. Eu peço desculpa de não ter dito bom dia ou boa tarde, mas eu estive há bocadinho com o Carregal do Sal, ouviram bem? Portugal, estava a falar com eles, com a diretora do Centro de Formação, não, desculpa, a colega do Luís, a Maria João, lá no Carregal do Sal. Talvez nem sei se estou no Brasil, se estou em Portugal, é uma chatice. Cá vai a história. Eu não sei se já contei essa história, ou se contei, olha, paciência, conto outra vez. Tem a ver com esses erros nas palavras e tudo mais. O acho mal foi feito para corrigir atitudes. Ou seja, se alguns comportamentos conduziam a uma atitude errada, na lógica, não é, das crianças, eles iriam ao acho mal e punham lá, que achavam mal. E um dia, uma criança que chegou, dizia muitos impropérios, muitos, não vou dizer quais, que não importa, e também dava muitos seus. Mesmo a escrever, por exemplo, cagar ou mijar, desculpa lá, eles erravam, ele errava. Então foi para o acho mal, que ele, não é? Até que um dia o grupo dele disse, olha, vamos acabar com isto, porque a responsabilidade, voltando à questão da autonomia, se alguém de um grupo não fizesse o trabalho, a responsabilidade não era dele, era do grupo. Percebem? Se algum cometesse um erro, o erro era do grupo. Muitas vezes os pais vieram queixar-se, mas o meu filho não fez nada. Está num grupo, ele tem de ser solidário com os outros, acabou. Se não gosta, leva embora, acabou. É assim a minha cultura. Então, o grupo disse ao fulano, ao Domingos, o Domingos sem pescoço, como chamava, ao Domingos, hoje vais fazer uma tarefa que nós vamos dizer. Vais pôr as palavras que tu dizes, todas numa lista, e depois vais ao dicionário procurar as palavras. Ele disse, tá bom, então escreveu, cagar, mijar, foder, aquelas coisas. Ele era um artista a inventar coisas. Lá pôs aquilo. Pegou na palavra cagar, lá foi ele ao dicionário. Claro que não encontrou a palavra cagar na letra C. Aí os colegas disseram, é defecar. Ele foi ao D e viu defecar. E escreveu, cortou a palavra cagar, cortou e escreveu à frente. Defecar, 2 pontos, expelir as fezes pelo ânus. E perguntou, eu a ouvir aquilo tudo, olha, ânus é o cu? Sim, é o cu. E a fezes é a merda. Pronto, então escreve aí. Ok. Ele foi cortando as palavras que ele dizia mijar, cortou tudo e fez um glossário novo. E aí vingou-se. Foi ao acho mal e escreveu, eu acho mal que os meninos desta escola vão ao quarto de banho, ao banheiro, defequem do verbo defecar e deixem o vaso, a sanita toda cagada. Ponto. Ou seja, ele não estava ainda no vernáculo, mas estava a caminho disso e não deu erros. Eu um dia vou começar a escrever estas coisas, porque não sei se já escrevi. Tem a ver com erros, tem a ver com, enfim, o sentido das coisas. Muito obrigado, Luís, mas vamos conversar sobre isso, porque merecerias uma resposta bem maior e bem mais fundamentada. Tá bom? E eu creio que a tenho guardada por aí. Tchau. Bom, e em cima do nosso tempo, né? Bom, alguém gostaria de trazer mais alguma questão? Senão nós encerraríamos, né, por hoje. Deixaremos essas construções e as novas perguntas também, por favor, tragam também essas questões para nós podermos juntos trabalhar, porque essa é a nossa comunidade de aprendizagem de rede, né? E na rede nós conseguimos nos ajudar e nos apoiar de verdade, pois nossa rede de humanização. Zizi, eu sei que a gente está no último segundo aqui, a gente já estourou nosso tempo. Só para deixar registrado, ontem à noite eu tive com a Edilene e com a Amanda, lá de Mogi das Cruzes, e ela mandou um abraço para o professor José e para você. Então, está dado aí o abraço. Então, agradecida, um abraço grande para elas também. Um grande abraço a todos também e até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada.